todos vocês com a boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade à nossa leitura online. Hoje nós vamos estar falando sobre o pior inimigo. E eu quero começar esse tempo orando com você, orando com a sua família, amém? Pedindo ao Senhor que nos cubra, que nos revista, pedindo ao Senhor que nos ensine, pedindo ao Senhor que encontre boa terra no nosso coração, pedindo ao Senhor Jesus que nos leve por caminhos excelentes, amém? Então sejam todos muito bem-vindos nessa live e eu tenho certeza que essa leitura de hoje vai ser muito pertinente, amém? Eu quero convidar você para a gente estar orando, colocando a nossa vida no altar do Senhor, amém, queridos? Senhor, muito obrigada por essa noite, Pai. É um prazer te servir. Nós te louvamos por cada estratégia que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos pelos fortalecimentos que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos pelos novos rumos que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos pelas novas dimensões que o Senhor tem nos dado. E nesta noite, Senhor, eu quero abençoar cada vida que se aproximar desta live, cada família. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida. Nós te agradecemos por este dia. Meu Deus, em um momento, Senhor amado, onde tantas pessoas estão morrendo, nós estamos aqui, vivos para dar graças ao Senhor. Muito obrigada por ter guardado as nossas casas, as nossas famílias. E muito obrigada por tudo que Tu nos ensinou nesse tempo de pandemia. Nós oramos por consolo, Pai, para que o Senhor console a vida de cada ovelha, para que o Senhor console a vida de cada um. Nós oramos para que essa leitura de hoje seja ungida pelo Senhor, porque tudo que nós fazemos, Senhor, quando convidamos o Senhor, tudo fica ungido, tudo é diferente. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua proteção, a Tua cobertura. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que têm os parentes, Senhor, enfermos. Nós concordamos, Senhor, com a proteção do Senhor, com a cura. Nós concordamos com a força que eles precisam para saírem dessa situação. Em nome de Jesus, que a unção do Senhor esteja sobre nós, de uma forma profunda e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Hoje, na nossa leitura, nós vamos falar sobre o pior inimigo, né? E a Joyce Meyer, ela traz um pensamento de Plautus que diz assim: nada é mais desprezível que a mente de um homem com a consciência culpada. Vou repetir. Nada é mais desprezível que a mente de um homem com a consciência culpada. E ela vai trazer a história de uma menina chamada Mayra, né? Mayra nasceu em Marguerite N. Johnson, em St. Louis, em Missouri. Os seus pais se divorciaram quando Mayra tinha 3 anos de idade. E ela e seu irmão, que lhe deu o apelido de Maya, foram viver com a avó na pequena cidade de Stamps, no Arkansas. Lá, a pequena Mayra sofreu discriminação racial, o que não era considerado ilegal nos estados do sul dos Estados Unidos naquele tempo. Também no Arkansas, ela observou e absorveu uma poderosa fé em Deus e a maneira gentil e a cortesia que marcavam a tradição de seu povo afro-americano. Então essa menina, os pais dela se divorciaram com 3 anos, ela foi morar com a avó, e quando ela foi morar com a avó, ela sofreu discriminação racial, né? Então, onde ela estava, ela aprendeu sobre Deus, ela aprendeu sobre as coisas de Deus, sobre a cortesia, ela aprendeu a ser gentil, né? Então, assim, ela ficou marcada por essa tradição da gentileza, do amor. Angelo diz que a avó e os demais parentes lhe ensinaram os valores que mais tarde moldaram sua vida e seu trabalho. Aí, quando Maya, ela tinha 7 anos de idade, ela foi visitar a mãe dela em Chicago. E aí ela sofreu um abuso sexual por parte do namorado da sua mãe. E a vergonha daquele incidente a paralisou.
né? Então ela ficou paralisada e ela não dividiu isso com ninguém, exceto com seu irmão, com quem ela tinha um contato maior, né? Então o que acontece? Mais tarde, ela ouviu a notícia de que o seu tio havia matado aquele homem que abusou dela. E aí a garotinha acreditou que de alguma forma as suas palavras haviam matado o homem, ou seja, ela ficou, como ela tinha comentado com o irmão dela, e aí chegou ao ouvido desse tio, ela pensou assim: as minhas palavras matou aquele homem que abusou de mim. E Maia, ela ficou sem falar por 5 anos, né? Ela ficou sem falar por 5 anos. Agora você imagina uma criança carregar uma culpa desse tamanho a ponto de não falar por 5 anos. E a culpa, ela é poderosa a esse ponto. Ela pode silenciar uma voz tão eloquente e poderosa, né? Ela pode matar pessoas, ela pode matar sonhos, ela pode matar projetos. Então nós precisamos ter muito cuidado com a culpa. Sentir-se culpado é como ser trancado em uma cela de uma prisão invisível. A culpa, ela rouba a sua capacidade de acreditar de que você é digno de sucesso na vida, e você nunca fica realmente livre enquanto você carrega esse fardo. E Jesus, ele veio para quebrar o cativeiro da culpa em nossa vida. Ele pagou com a vida tudo que um dia fizemos de errado e por tudo que um dia possamos fazer de errado. Então, quando nós cremos na sua obra na cruz e nós recebemos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, ele olha para nós e ele diz: inocente. Então, irmãos, nós somos justificados em Cristo Jesus, o que significa que Deus nos vê como se nunca tivéssemos pecado. O seu sacrifício nos deu direito a uma vida novinha em folha. Isso inclui sucesso, isso inclui satisfação. Biblicamente, quando você confessa os seus pecados, eles são lançados no mar do esquecimento. Então ninguém tem autoridade de colocar o dedo na sua cara e te culpar daquilo que você já se arrependeu diante de Deus. Então, todos nós cometemos erros, né? Essa frase tem estado por muitos anos e certamente essa frase é verdadeira. A Bíblia fala que todos nós, né, estávamos em pecado, mortos em nossos delitos, mas Ele nos vivificou. Ele quem? Jesus. Então, assim, igualmente verdadeiro é o fato de que a maioria de nós odeia cometer erros, fazer coisas erradas, causar problemas. E muitas vezes a culpa que sentimos por nossos erros é muito pior do que os erros em si. Os grandes especialistas, eles falam, eu até já falei isso aqui em uma live, que nós precisamos nos livrar da necessidade neurótica de sermos perfeitos. Nós temos que entender que nós somos humanos e que nós podemos cometer erro. Às vezes, não estou te falando daquela falha no caráter que a pessoa faz questão de ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa errada. Mas às vezes a gente se ira com alguém, às vezes a gente fala uma palavra que não era para falar, às vezes a gente faz alguma coisa que não era para fazer. Então, assim, é claro que nós temos que nos lamentar quando nós cometemos erros, devemos sempre nos arrepender. E isso significa estar disposto a nos afastar do pecado, começar a fazer o que é certo com a ajuda de Deus. E podemos até precisar de um breve tempo de pesar com relação aos erros muito sérios, né? E muitas vezes essa frase ela quer destacar aqui nesse capítulo. Muitas vezes a culpa que sentimos por nossos erros é muito pior do que os erros em si. Então nós não devemos odiar a nós mesmos, nos rejeitar, nos sentir culpados e envergonhados por dias e semanas quando pecamos ou cometemos erros. Podemos sentir convicção de pecado quando fazemos algo errado, mas não devemos experimentar a condenação. Devemos receber o perdão que Deus nos oferece livremente e prosseguir com a nossa vida, buscando constantemente conhecer a Deus cada vez melhor. O apóstolo Paulo tinha muitas razões para se sentir culpado. Ele havia perseguido,
Ele matou muitos cristãos antes de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, antes de começar a segui-lo. Em Romanos 8:1, esse homem que sabia o que significa tanto ser culpado quanto ser livre da culpa, ele escreve: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. A natureza humana, ela faz com que nos sintamos condenados quando nós cometemos erros, e ninguém gosta dos sentimentos de condenação. Muitas pessoas que conheço, diz a autora, querem fazer tudo certo, mas isso não vai acontecer enquanto estivermos em corpos carnais. Se pudéssemos ser perfeitos em nosso comportamento, não precisaríamos de Deus e perderíamos a satisfação e as bênçãos de um relacionamento com Ele. Jesus morreu por nós, porque não podíamos ser bons o bastante por nós para desfrutar um relacionamento com Deus. Ele é completamente santo. Às vezes, por nos sentirmos culpados pelos pecados ou pelos erros, lutamos para desfrutar Deus e a vida que Ele nos deu. Então, não importa o quanto tentemos, nunca seremos capazes de viver sem erros. Se acreditamos que temos de sofrer e nos sentirmos terríveis e embarcar na viagem da culpa, toda vez que cometemos um erro, nossa vida será infeliz. E a maneira de superar isso é pela fé. Eu não estou te falando, irmãos, da iniquidade, do pecado repetitivo. Eu estou te falando de momentos que o ser humano tem, né? Qual ser humano que não fica nervoso? Qual ser humano que não se ira? Qual ser humano que de repente, sem querer, ele fala uma coisa que ele não deveria ter falado, né? Então é isso que eu estou falando. E nós temos que acreditar na verdade de Deus, na palavra de Deus, mais do que acreditamos nas nossas emoções ou em nossos pensamentos. Nós sabemos que as nossas emoções, elas são enganosas. O nosso coração é enganoso. Então nós temos que ter muito cuidado com ele, né? Então, assim, nós precisamos ter cuidado com o fundo do nosso coração. Mesmo que sintamos que somos culpados, nós precisamos recorrer ao sangue de Jesus. E nessas ocasiões precisamos confessar a verdade da palavra de Deus, em vez de focar em nossos sentimentos. Se você quer honrar a Deus, coloque a sua fé em ação, crendo que Ele o perdoa imediatamente quando você pede a Ele que o faça. Mesmo que sinta culpado, você pode ter certeza de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e Ele não só perdoa, mas Ele nos purifica de toda a injustiça. E quando os sentimentos de culpa e condenação surgirem, avance por meio da fé e diga: não importa como eu me sinto, eu fui perdoado. As pessoas nunca desfrutarão o plano de Deus para a sua vida, a não ser que parem de tomar decisões baseadas nos sentimentos. Honre a Deus, decidindo confiar em sua palavra mais do que você confia em seus sentimentos. Hoje, infelizmente, nós recebemos uma notícia muito triste aqui em casa, né? A notícia de que uma pessoa que esteve no nosso casamento, né, entrou como padrinho do nosso casamento. Fazia muito tempo que nós não vimos essa pessoa. Hoje chegou uma notícia aqui na nossa casa de que essa pessoa se suicidou. Uma pessoa extremamente intelectual, uma pessoa extremamente respeitosa, né, uma pessoa que amava a família, né, um homem de caráter, tirou a sua vida. Né? Por quê? Porque alguém simulou algo contra a vida dele, contra o casamento dele, e isso deu em divórcio, né? E durante 3 meses ele guardou essa dor, ele guardou essa culpa, e de repente ele não aguentou mais essa dor e não teve a quem recorrer, e talvez teve, mas não quis, e ele tirou a sua própria vida. É uma pessoa muito bem conceituada dentro da polícia militar. Então isso é lamentável, né? Por causa de uma palavra errada, de uma simulação, de alguém cruel que não tem o que fazer e vai enfiar o dedo na vida do outro, acaba acontecendo uma tragédia dessa. Sabe, isso é muito triste. Provavelmente ele estava em depressão, provavelmente havia uma culpa profunda na sua alma,
né, ou um vazio por conta da separação. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas ações, porque palavras lançadas não voltam atrás. Às vezes as pessoas são impulsivas, lançam palavras ao léu do vento, depois pede perdão e acha que a coisa vai ser a mesma coisa em um segundo, e não vai. Porque o processo da confiança, ele é demorado, não é verdade? Eu já contei uma parábola para vocês de um menininho que chegou para o vô dele, né? E aí ele falava muitas palavras duras, ele xingava muito, né? E o que acontece? O vô dele falou assim, olha, cada palavra que você falar, eu vou colocar um prego na tábua. E cada palavra boa que você falar, eu vou tirar o prego da tábua. E isso aconteceu. Toda vez que ele xingava, que ele liberava uma palavra difícil, o vô dele pregava um preguinho na tábua. Mas aí um dia ele resolveu falar coisas boas. E aí o vô dele falou, cada coisa que você falar boa, eu vou tirar o prego da tábua. E aí quando ele ia falando ações de graças, ia elogiando alguém, ia parando de ser agressivo, o vô tirava um prego. No final dessa história, ele tirou todos os pregos, mas ficaram os buracos. E aí ele falou pro vô, ai vô, tirei todos os pregos, eu melhorei o jeito de falar, mas ficaram os buracos na tábua. Aí o vô falou, olha, tá, deixa eu te falar uma coisa, quando você lança uma palavra, às vezes você até muda, mas as marcas ficam. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos, porque é muito triste uma pessoa, né, para vocês verem o que a culpa pode fazer com o ser humano, né? A pessoa esquece de tantas coisas lindas que ele viveu, né? E tira a sua vida. E eu sempre costumo dizer, o último segundo da vida de alguém, ninguém pode julgar. Porque talvez nesse último segundo, passou como um filme na cabeça dessa pessoa, tudo que ele viveu e ele se arrependeu. Só na eternidade nós vamos realmente saber quem foi salvo e quem não foi, né? Então, assim, são momentos de dores. E nós precisamos entender, independente do que você está vivendo, né, esse tempo de pandemia, né, talvez você tenha sentido dor na alma, talvez o seu coração está pesado. Em nome de Jesus, busque ajuda, procure alguém, abra o seu coração. E cuidado com o que você fala, porque às vezes você libera uma palavra, né, e você até mata a pessoa que está do seu lado. Se a pessoa tiver, irmão, um problema de hipertensão, se for uma pessoa extremamente ansiosa, se ela tiver um problema cardíaco, ela morre. Então a gente tem que ter cuidado, né? Então a melhor coisa é fechar a boca e deixar sair da nossa boca realmente só palavras sábias, só palavras que tragam vida, né? Então, assim, nós temos que entender que quando Jesus entra na nossa vida, ele já pagou o preço total. Conta-se que a Receita Federal, certa vez, recebeu uma carta que dizia: prezados senhores da Receita Federal, fui desonesto com meus impostos muitas e muitas vezes. Não me lembro de algum dia ter pagado o que devia. Sinto-me tão culpado a respeito disso que não consigo dormir à noite. Estou enviando anexo um cheque de R$20.000. Se eu continuar tendo problemas para dormir, enviarei mais dinheiro. Então, olha só, a culpa leva as pessoas a fazerem coisas incomuns. Na maior parte do tempo, a culpa não é nada mais do que a nossa maneira patética de sacrificar algo para reparar o que fizemos de errado. A verdade é que ou Jesus fez uma obra completa e acabada quando pagou por nossos pecados na cruz e não precisa de nossa ajuda, ou ele não concluiu a obra. Mas eu lhe garanto que ele terminou a obra. Então Jesus concluiu a obra. Ele foi o sacrifício definitivo, único, completo, que um dia foi necessário por nosso pecado. E nenhum sacrifício adicional mais precisará ser feito. No caso, a Joyce Meyer, que foi abusada 200 vezes pelo seu pai, ela diz que ela percebeu que ela estava se punindo com sentimentos de culpa. E ela se recusava a fazer qualquer coisa que ela pudesse apreciar como uma forma de pagar pelas imperfeições. Tem pessoas que se autopunem, tem pessoas que se automutilam, elas se cortam,
cortam os pulsos, elas se furam, elas estão se punindo. Joyce também percebeu que a tentativa patética absolutamente não era agradável e nem aceitável a Deus. E aí ela vem dizendo que nós humanos temos a tendência de dividir os pecados em categorias. Determinamos o quanto achamos que um pecado é grande ou mau e depois decidimos por quanto tempo vamos nos sentir arrasados para pagarmos por ele. Também achamos que não temos direito de ser abençoados, de ter êxito em nada ou de nos divertirmos até quitarmos essa dívida. Então, muitas pessoas se auto-rejeitam, se sabotam, né? Elas se sabotam. Elas não se dão o direito de sorrir, elas não se dão o direito de continuar, elas não se dão o direito de serem usadas por Deus. Ontem o bispo Darley, meu esposo, trouxe uma palavra muito linda aqui, que eu estive ouvindo a palavra sobre Elias, né? Então, por um momento, ele quase desistiu de tudo por causa de um sentimento. Então, assim, as pessoas que guardam esses sentimentos e não acreditam no sacrifício completo da cruz, elas vão se sabotar. Vão dizer, não vou mais sorrir, eu não vou mais pregar, eu não vou mais cantar, eu não vou mais ser líder, porque eu realmente estou cansada dessa situação, né? Então, assim, isso é uma coisa que nos faz refletir. E Joyce Meyer, no passado, ela agiu assim, né? Então, ela diz o seguinte: se você é um verdadeiro crente em Jesus Cristo, não há como você pecar e não se importar. Até porque o Espírito Santo está dentro de nós e ele vai acender a luzinha vermelha quando a gente fizer algo errado. Então, não é possível você pecar e ficar tranquilo, né? Por quê? Porque nós recebemos um novo coração. Nós sabemos que o pecado ofende a Deus e nós amamos a Deus. Então, é claro que a gente vai se importar. Mas há uma diferença entre se importar com o pecado e se sentir condenado por causa do pecado. Importar-se com ele significa simplesmente que o poder de convicção do Espírito Santo está operando no seu coração, que é sensível a Deus. Mas você se sentir culpado e se condenar já é indício de que o inimigo está agindo. Lembre-se sempre de receber convicção que vem do Espírito Santo, mas de rejeitar firmemente a condenação que procede do inimigo. Davi, quando ele estava reinando, Deus perguntou para ele aonde ele queria cair, nas mãos de Deus ou nas mãos dos homens. Ele falou: Senhor, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque os homens são cruéis e Deus, ele é misericordioso, né? Então a culpa, ela traz um ciclo. E ela diz o seguinte: há muitos anos estava na diretoria de evangelismo de uma igreja que Dave e eu frequentávamos. Toda quarta-feira à noite, andávamos pelos bairros, batendo nas portas e falando às pessoas sobre Jesus. Naquela época, eu realmente amava a Deus, mas eu estava agindo ao testemunhar, mas não estava sendo uma testemunha. Ou seja, ela estava fazendo evangelismo, ela estava falando de Jesus, mas ela não era uma testemunha. A vida dela não tinha um bom testemunho. Eu não entendia que Jesus prometeu que o Espírito Santo nos daria poder para sermos suas testemunhas e não simplesmente para fazermos uma atividade de testemunhar. Para ser uma testemunha, eu tive de deixar Deus me ensinar a verdade de sua palavra, mudar o meu coração, o meu comportamento. Eu era controladora, manipuladora, egoísta, irada. Eu era uma frustrada, irritada, angustiada. E eu era uma pessoa muito difícil de conviver. Com o tempo, realmente recebi o poder para ser. Isso não significa que eu nunca cometa erros ou nunca tenha um dia ruim, mas significa que tenho mais dias bons do que ruins. E o meu comportamento melhorou drasticamente desde aqueles dias e continua a melhorar cada vez mais o tempo todo.
quero que você entenda que a minha melhora foi muito difícil e extremamente lenta por muito tempo. Eu não fiz um progresso significativo até que aprendi a quebrar o ciclo da culpa em minha vida. Se cometesse um erro na segunda-feira, passava a terça, quarta e parte da quinta-feira me sentindo culpada com o que havia acontecido na segunda-feira. Então eu estragava não apenas a segunda, mas todos os outros dias da semana. Quando chegava a tarde de quinta-feira, finalmente eu me sentia um pouco melhor, porque eu achava que havia sofrido por tempo suficiente para pagar pelo que havia feito na segunda-feira. Então, o que você acha que acontecia na quinta-feira à tarde, quando eu finalmente estava começando a me sentir bem comigo mesma? Cometia outro erro. Na quinta-feira à noite. Então, a noite da quinta-feira era arruinada. Isso me levava a me sentir mal toda a sexta, sábado e domingo. No curso de uma semana inteira, eu só tinha algumas horas de liberdade da culpa. Que existência miserável! Precisamos entender que a culpa não nos transforma, mas nos aprisiona no ciclo do pecado de mais culpa. A verdade é que a culpa em si é pecado, porque a Bíblia diz que tudo que não é feito por fé é pecado. A culpa, certamente, não é algo que sentimos por fé, porque ela tem suas raízes no medo. A reação correta ao pecado é receber convicção da parte de Deus, admitir o pecado, confessá-lo, abandoná-lo e receber o perdão completo de Deus através de Jesus Cristo. Aprendi a receber perdão rapidamente, porque sei que Deus quer que eu tenha uma vida alegre e abençoada. Ele quer o mesmo para você. A culpa rouba a sua alegria, suas bênçãos, mas você pode desfrutar a vida e ter força para continuar seguindo em frente se aprender a se arrepender rapidamente, receber o perdão rapidamente e voltar rapidamente a fazer o que deve fazer, em vez de ficar encurralado na culpa e na condenação. Então ela diz, você pode desfrutar a vida e ter a força para continuar seguindo em frente, se aprender a se arrepender rapidamente, receber o perdão rapidamente e voltar rapidamente a fazer o que deve ser feito, né? Então, ela vem dizendo sobre o pagamento em dobro. Filipenses 3, de 8 a 12, Paulo está dizendo basicamente que ele queria ser perfeito, mas ele ainda não havia chegado lá. Ele sabia que ainda não havia chegado. Ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo fala, olha, mais uma coisa eu faço, né? Então, que coisa é essa? A coisa que ele sabia que o ajudaria a progredir mais do que qualquer outra que ele pudesse fazer era esquecer as coisas que ficaram para trás. Como nos esquecemos do que ficou para trás? Das situações do passado, principalmente aquelas que fazem com que nos sintamos culpados. Simplesmente paramos de pensar nelas, paramos de falar sobre elas e avançamos para as coisas que estão adiante de nós. Muitas vezes, quando ensinamos sobre Filipenses 3, paramos no versículo 14, mas quero que você veja algo poderoso no versículo de 15 a 16. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então Paulo está dizendo que as pessoas que são espiritualmente maduras sabem como deixar os erros para trás e seguir em frente sem sofrer por dias consecutivos. Ele está indicando que as pessoas que se sentem culpadas e mal com elas mesmas, toda vez que comete erro, precisa crescer em Deus, porque são espiritualmente imaturas.
a maturidade espiritual diz: tenho um trabalho a fazer. Deus me chamou, Ele me deu dons, Ele me colocou neste lugar, tenho uma função. Não tenho tempo para ficar aprisionado na culpa pelo que eu fiz de errado na semana passada. Preciso viver o hoje. Quero mudar e crescer espiritualmente, mas sei que preciso abandonar os erros do passado. E o sacrifício de Jesus me dá direito ao sucesso. Então nós precisamos chegar ao ponto na vida em que nos decidimos se realmente cremos na Bíblia ou não. Acreditamos que Jesus levou nossos pecados sobre si e que Ele levou a nossa punição. Se levantou dentre os mortos. Ele está intercedendo por nós diante do Pai agora mesmo. Acreditamos que Jesus é nosso substituto e aquilo que Ele fez por nós, nós não temos que fazer de novo. Se cremos que Ele fez essas coisas por nós, então temos de agir sobre essa convicção e nos recusarmos a ficar encurralados nos erros de ontem. Ele sempre nos chama para prosseguirmos. Portanto, precisamos esquecer o que ficou para trás e seguir em frente. Lembro-me bem de quando Deus me ensinou essa lição de forma profunda. Eu era uma cristã comprometida, eu tinha um ministério, estava ministrando um estudo bíblico, mas me sentia culpada a maior parte do tempo. Eu sempre tinha um sentimento vago dentro de mim de que algo simplesmente não estava certo comigo. E eu me perguntava em minha mente sem parar: o que é errado comigo? Certo dia, fui fazer compras e deixei o carro na parte de trás do estacionamento da loja. Ainda dou risadas quando penso nisso, porque certamente aquele não era o tipo de carro que ninguém iria querer roubar. Talvez eu tenha estacionado na parte de trás do estacionamento por me sentir tão digna de pena como se eu não merecesse estacionar mais perto da loja. Eu havia feito algo errado naquele dia, e enquanto estava andando para a loja, o Senhor falou ao meu coração, perguntando-me como eu ia lidar com o meu pecado. Eu respondi: vou simplesmente receber o sacrifício que Jesus fez quando morreu no Calvário. Então Deus continuou colocando coisas diferentes no meu coração. Sei, e quando você pretende fazer isso? De repente entendi o que ele estava tentando me mostrar e disse: bem, provavelmente vou receber o sacrifício de Jesus dentro de 3 dias. E ele continuou: você não percebe que tudo o que está fazendo é tentar pagar pelo seu pecado e que eu já fiz isso? Você não pode pagar pelo seu pecado. Eu já fiz isso através do sacrifício de meu filho. O Senhor então me deu a impressão de que eu estaria lhe fazendo um favor se recebesse o seu perdão e simplesmente abrisse mão da culpa e seguisse em frente com os negócios dele. Ele me mostrou que estava tentando me usar e que eu não estava tendo nenhuma utilidade para ele naquela posição negativa e oprimida em que estava. Nenhum de nós pode ser útil a Deus enquanto somos aprisionados pelos sentimentos de culpa e condenação. Só cristãos imaturos ficam arrasados por cada erro que cometem, mas os crentes maduros aplicam a obra da cruz em suas vidas, aceitando pela fé que Jesus derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados, recebendo o seu perdão e prosseguindo com as coisas que Deus nos chamou para fazer, sem nenhum vestígio de culpa. Essa pode ser uma nova maneira de pensar para você, mas ela é bíblica e ela é o seu direito como crente em Jesus Cristo. Então ela diz que nós temos o direito de nos sentir bem. Nós temos o direito, comprado pelo sangue de Jesus, de nos sentir bem conosco mesmo, de vencer na vida sem se sentir culpado. E ela diz assim: quero que vocês pensem nisso. Jesus pagou por sua liberdade com o próprio sangue. Ele comprou você. Ele te libertou da escravidão do pecado e da culpa. Então você tem o direito de se sentir bem consigo mesmo e de vencer na vida sem se sentir culpado.
Você nem precisa ficar no território neutro e se sentir razoável consigo mesmo. Você realmente pode se sentir bem. Você não apenas foi liberto de se sentir mal consigo mesmo, como pode gostar de si mesmo? Então ele vem dizendo: jamais esquecerei, quando estive em certa cidade, vi as manchetes de um jornal que dizia: Joyce Meyer diz que gosta de si mesma. Não sei porque aquilo foi digno de notícia, mas talvez seja porque a sociedade encare o fato de se ter uma baixa autoestima como algo admirável e tenha nos convencido de alguma forma que, se gostarmos de nós mesmos, estamos sendo arrogantes. Creio que há algo de errado com essa mentalidade. O ódio de si mesmo geralmente está ligado à religiosidade, e ele leva todo tipo de cativeiro. Deus nos ama, por isso precisamos amar a nós, não de uma forma arrogante, mas de uma forma saudável, equilibrada e bíblica, porque acreditamos que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus em Cristo. Não temos o direito de odiar o que Deus comprou com o sangue de seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Deus nos ama e precisamos concordar com Ele, não com o diabo, que tenta fazer com que nos sintamos culpados. Amém, queridos? Então saiba que você é muito valioso, você é muito valiosa. O sangue de Jesus te comprou e você não tem o direito de odiar aquilo que o sangue de Jesus comprou. Então, nós vamos orar nesta noite para que o Senhor te arranque toda a culpa do seu coração. Amém? Peça perdão ao Senhor. Se você guardou culpa, se você guardou ressentimentos e mágoas de si mesmo, se você se autocondenou, se você se auto-sabotou, se você achava que não tinha o direito de ser feliz, de conquistar coisas, de crescer, né? Então coloque o seu coração diante de Deus. Talvez você só estava fazendo a obra e não estava sendo. Então nós estamos aqui diante de uma mulher que é uma palestrante a nível mundial, que ela diz que por muito tempo ela fez a obra, mas ela não era. Então eu sempre falo para as ovelhas, ser é mais do que fazer. Não adianta fazer sem ser, mas ser filho nos faz fazer por gratidão. Amém? Então eu quero que você nesse momento feche os seus olhos, coloque seu coração na presença de Deus. Deus me mostrava removendo muitas ataduras do coração de pessoas. E é esse amor que nós queremos liberar nessa noite. Amém? Meu Senhor, muito obrigada, Pai, por esse ensinamento. Obrigada por falar conosco. Nós queremos admitir, Senhor, que nós não somos perfeitos. Nós queremos admitir, Senhor, que o nosso acesso ao Santo dos Santos é por causa do sangue de Jesus, seu Filho amado. Nós queremos admitir que nós somos comprados, que o nosso nome está escrito no livro da vida e que sem Jesus nós não conseguiríamos nos aproximar de Ti, Pai, porque Tu és santo. E nessa noite nós queremos pedir perdão, Pai, porque alimentamos a culpa, a autocondenação, a autorrejeição, o sabotar, o desistir, o odiar. E nós queremos dizer, Pai, que os nossos atos diante do Senhor e que as nossas justiças são trapos de imundícies. Mas nós não queremos nos vestir com folhas de figueira como Adão fez, mas nós queremos cobrir a nossa nudez com Teu sangue, com Teu sacrifício. Porque os nossos atos, eles são falhos. Os nossos atos, eles não cobrem pecados. Os nossos atos não curam corações. Os nossos atos, ele não nos tira da injustiça. A única coisa que apaga os nossos pecados, as nossas iniquidades e transgressões é o sangue de Jesus Cristo. Por isso, Pai, em Teu nome, Jesus, diante da Tua palavra, nós nos revestimos do Senhor, revestimos os nossos pensamentos
revestimos os nossos sentimentos, revestimos as nossas ações diante do Senhor. Nós queremos te agradecer pelo precioso sangue que nos restaura, que nos cura, que nos aproxima de Ti. Que o poder desse sangue seja liberado dentro das casas, das nossas casas nesta noite. Que o poder desse sangue passe sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Que o poder desse sangue passe sobre o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Que o poder desse sangue passe sobre os nossos bens. E que nós estejamos guardados, Senhor, debaixo das Tuas asas, aproximados do Santíssimo Lugar, por causa do sangue de Jesus. Nós declaramos nesta noite que o sangue de Jesus tem poder para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar, para nos erguer, para dar continuidade à nossa vida, para dar continuidade ao nosso chamado, ao nosso ministério. O sangue de Jesus nos dá acesso ao Senhor. Por causa da purificação desse sangue, nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus que nos concede dons, que nos revela, que nos anima. E em nome de Jesus, eu te agradeço muito por essa leitura. Te agradeço muito pela paciência que Tu está dando a todos nós. E para entender que o Senhor colocou a nossas mãos assuntos que nos aproximam de Ti. Eu quero abençoar nesse momento cada vida. Eu vejo o Senhor desatando corações. Eu vejo o Senhor tirando muitas e muitas ataduras como se fossem panos do íntimo de pessoas. Eu vejo o Senhor com uma taça colhendo lágrimas que estão sendo derramadas nesta noite. Eu vejo o Senhor impactando corações com o perdão do Senhor. Seja livre dessas algemas. Em nome de Jesus, seja livre deste passado. Em nome de Jesus, seja livre dessa culpa. Em nome de Jesus, seja livre para ser amada, para ser feliz, para ser linda, lindo, radiante, com o rosto radiante, por contemplar a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, que nós tenhamos rostos radiantes, por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Que quando contemplarmos o Senhor, Pai, possamos ser transformados de glória em glória. E que possamos, Senhor, nos amoldar, Senhor amado, entrar na forma de Jesus. Muito obrigada por este tempo. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo os meus queridos filhos da fé, os meus irmãos, meus amigos. Abençoo, Senhor, todos que vão se aproximar desta live. E declaro, Pai, que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Seja livre. Seja feliz, adore, seja quem Deus quer que você seja e não o que as pessoas falam sobre você. Antes da minha mãe morrer, ela sempre falava: agradar a um é melhor muitas vezes do que agradar a todos. Então agrade o Senhor, ande na presença do Senhor, seja filho de verdade, imitador de Deus, como filho amado e ande em amor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela participação. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos proteja. Amém? Beijo.